sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Vamos orar. Grandioso Pai, nós te agradecemos por essa noite que aqui estamos. Te agradecemos porque estamos aqui num pequeno grupo na igreja, mas não sabemos onde chegará essa transmissão. Que o Senhor possa abençoar a todos que nos ouvem. Estão nos ouvindo ao vivo ou assistirá isso depois, mas que suas bênçãos recaiam sobre nós. Fica conosco, ó Pai, fica com nossas famílias aqui representados, com a família da tua igreja, aqueles que ainda não podem vir. Que o Senhor esteja com todos, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pelo nosso números de culto reduzido, nós hoje é domingo, mas o costume é quarta-feira.
Mas hoje nós teremos os nossos pedidos e agradecimentos. Ontem foi feitos os pedidos aqui. Eu não sei se já tem algum comentário aí no Face, algum pedido. Eu acho que ainda não, mas ontem nós tivemos aqui o pedido do Henrique, né? O Henrique e família, que a Roberta está pedindo para que ore pelo Henrique e a família, que estão passando por problemas difíceis, que os irmãos possam continuar orando. Ontem nós aqui pedimos oração pela Cíntia, que estava internada com Covid, mas graças a Deus hoje ela teve alta, amém? Nós oramos aqui também ontem, teve mais um pedido, a Mara também orou pelos seus filhos, pela transformação, que o Espírito Santo possa trabalhar no coração deles. E hoje eu também tenho mais um pedido, e esse pedido minha mãe não está bem, ela está com uma das vértebras quebrada, e ali ela tem muita dor, ela não está acostumada a tomar remédios, e toda vez que ela toma remédio sobe a pressão. Então que vocês possam orar por ela, para que possa encontrar um meio termo aí, que ela não, um remédio que ela não sinta dor, mas também que não passe mal. O nome dela é Lucy, que vocês possam orar por ela. Mais alguém tem algum pedido aqui? Ou aqui, por enquanto, não está chegando nenhum pedido aqui no Facebook da igreja, nem também no WhatsApp da igreja, ainda não chegou. Ontem também o Carlos agradeceu pela operação da Valéria, que correu tudo certo, ela está se recuperando também. Alguém que está aqui tem mais algum pedido a fazer? Ou um agradecimento para que nós possamos orar? Antes da nossa oração, pelos pedidos e agradecimentos. Não tendo mais nenhum, nós vamos orar. Eu queria chamar aqui o Vinícius para fazer essa oração. Se você não conseguir lembrar de todos, pode orar no geral. Vamos nos colocar em pé para orarmos. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos aqui. Os filhos teus vêm te agradecendo pelas bênçãos recebidas, que o Senhor possa sempre estar nos abençoando e sempre estar conosco nesses momentos felizes. Mas também, Senhor, queremos te pedir pelos momentos tristes que passamos, dificuldade em meio a essa pandemia, com as nossas famílias, na família da Roberta com o Henrique, nas famílias que vêm aqui te pedir algo de coração, de corpo e alma. O Senhor sabe as aflições que tem no nosso coração e sabe os nossos pedidos. Venha cumprir conforme a tua vontade, Senhor, não conforme a nossa, pois somos pecadores e sabemos muito pouco sobre essa vida, sobre esse momento carnal que estamos passando com a nossa vida espiritual. Esteja conosco nesse culto, abençoe nosso corpo, abençoe nossa alma, nosso espírito, nossa mente, para compreendermos a tua palavra. É tudo que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite a todos os irmãos que estão aqui e também a todos que nos acompanham pelo Facebook. É um prazer estar com vocês novamente para repartir um pouquinho do pão da vida nesta noite. E o tema que eu escolhi, Jesus diz: não temas. Interessante você pensar aqui na Bíblia, a palavra não temas ou não tenha medo, ela aparece cerca de 365 vezes.
Interessante, né? Se a gente pensar quantos dias tem um ano? 365 dias. E Jesus fala assim: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos nós temos medos. Eu e você, nós temos medo de algo. E eu pesquisei um pouquinho em algum lugar aí, os 10 medos mais comuns nas pessoas. E o número 1 delas que aparece é a fobia social. Pessoas que têm medo de falar em público, pessoas que têm medo de estar junto com muita gente, não é? Pessoas que têm medo das críticas das outras pessoas. Já viram aquelas pessoas que não fazem algo porque têm medo do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar, e assim por diante. Essa é a fobia social. O segundo medo, mais comum por aí, é o medo de altura. E por falar nisso, eu queria dizer o seguinte: se você aqui na igreja tiver com vontade de dizer, eu tenho medo disso, levanta a mãozinha aí, tá? Vamos combinar assim? E você aí de casa, do Facebook, eu estou acompanhando aqui a transmissão no meu celular, e você pode dizer medo de que você tem. Se você colocar aqui no Facebook, eu vou entender que você está autorizando eu dizer seu nome, tá bom? Vamos deixar isso combinado? Se você é de casa pelo Facebook, comenta aí, e eu vou dizer aqui para as pessoas ao vivo. O segundo medo é o medo de altura. Alguém aqui tem medo de altura? Edivanei, não acredito. Tem medo de altura, Edivanei? Pois bem, né? Existem medo para todo gosto. Eu também tenho medo de altura. É bom que a gente tenha, não é verdade? O terceiro medo que as pessoas mais têm é de insetos, cobras, aranhas, não é? Tem gente que tem medo de vespa. Eu, quando vejo uma vespa, eu procuro correr delas, porque eu já tomei uma ferroada de vespa e sei o quanto isso dói. Tem gente que tem medo de cobras. Esses dias atrás, aí, uma médica lá no estado de Goiás, se eu não me engano, foi picado por uma jararaca, né? E a pessoa, se ela tomar uma picada de uma serpente venenosa, se não for socorrida rápido, ela pode até vir à morte, né? Tem gente que tem medo de aranha, entre outros, de rato, barata, né? As mulheres têm mais medo desses bichinhos aí que eu acabei de falar por último. Em quarto lugar, lugares fechados, a famosa claustrofobia, né? Você já esteve num lugar apertado, onde fecharam a porta? Dá a impressão que aquilo sufoca você, não é? Parece que o lugar vai diminuindo ainda mais. Essa é a claustrofobia. O quinto medo mais comum das pessoas é o medo de voar. O famoso aerofobia. Medo de voar. Tem um irmão aqui que levantou a mãozinha que tem medo de voar. Eu, graças a Deus, eu tenho medo de altura, mas de voar eu não tenho medo. Eu até gosto de voar. Esse medo, o medo de voar, ele atinge 1/3 da população mundial. Imagine você, o avião, um meio de transporte, um dos mais seguros que existem. Eu sempre brinco, né? Que pessoas têm medo de avião, mas se esquecem de que nas estradas existem milhões e milhões de veículos, acontece muito mais acidente. Claro, todos os dias acontece, pode ser que aconteça todos os dias ao redor do mundo acidente aéreo. Mas a gente sabe também que quando acontece é fatal, né? Mas nas estradas acontece acidente todos os dias. Hoje não dá para mensurar quantos acidentes rodoviários aconteceram e quantas pessoas perderam a vida por isso, né?
Mas pessoas têm medo de voar. Eu estava conversando aqui com os pais de uma menininha, de um bebezinho de 1 ano e 1 ano de idade. Eu perguntei para eles, do que um bebê tem medo? Sabe o que eles me responderam? Que ela tem medo de ficar sozinha, que ela tem medo de escuro, que ela tem medo de cair. São medos de um bebê. O adolescente tem medo? Tem medo. Tem medo de que aconteça algo com os pais. Tem medo, né? Aqueles que já têm idade para namorar, tem medo de não conseguir um namorado, uma namorada. São medos de adolescentes. E o adulto tem medo? Tem medo também. Tem medo de ficar desempregado. Tem medo de que sua família passe fome, não é? E os velhos? Tem medo? Todos temos medos. O velho tem medo de ficar sozinho, tem medo de ficar doente, não é? E assim por diante. Então aqui, o 6º medo que as pessoas mais têm é medo de escuro. Interessante, né? Medo do escuro. O 7º medo mais comum nas pessoas é o medo de sangue. Alguém aqui na igreja tem medo de sangue? E você aí de casa tem medo de sangue? Deixa eu ver aqui se alguém aqui já colocou, tem medo de alguma coisa no Facebook. A Beth Zil colocou medo de alguma coisa, não sei do que é, que ela disse que tem medo de alguma coisa dessas que eu já citei aqui. O medo de sangue, eu tenho um amigo que se ele vê sangue, seja dele ou de qualquer outra pessoa, ele desmaia. Não pode ver o sangue ali que ele desmaia. O sangue está relacionado à morte, né? Se acontecer com você um acidente, onde o seu sangue comece a sair, principalmente quando é rompida uma veia arterial, o sangue se esvai rapidamente e você vem à morte. Cidinho Oliveira colocou aqui que tem medo de escuro. A Beth é do quê? Altura. A Beth colocou de altura. Obrigado, Eduardo. Então esse meu amigo, ele tem medo de sangue. Todos nós temos medo de algo. O 8º medo mais comum é medo de tempestade. Existem pessoas que ao verem uma nuvem se formando carregada de chuva, né, de tempestade, de trovão, de raio, a pessoa já fica com medo. Quando o vento começa a soprar forte, as pessoas começam a ficar com medo, né? Eu me lembro de uma vez que nós fizemos um curso na cidade de Limeira e nós estávamos numa Kombi. Imagine uma Kombi no meio de uma tempestade. A Kombi é um carro grande, porém leve. A carroceria da Kombi é bem leve. E a Kombi, ela chacoalhava de um lado para o outro. A gente teve que parar na estrada porque a visibilidade estava muito baixa. E a Kombi ficava jogando de um lado para o outro. E nós ali ficamos com medo daquela tempestade. Então esse é o 8º medo mais comum nas pessoas. O medo de tempestades. O 9º medo que as pessoas têm, inclusive eu, é o medo de morrer. Todos nós fomos feitos para a vida e para a vida eterna. Porém, depois que entrou o pecado no mundo e a morte passou a fazer parte de nossa vida, nós temos medo de morrer. E eu me incluo dentro desse medo. Também tenho medo de morrer. E o 10º medo, o medo de contrair doenças. Eu deixei esse por último porque hoje está em voga em todos os meios de comunicação. O medo de doenças está pegando todo mundo, principalmente por causa da pandemia do Covid-19, né? Pessoas estão tomando cuidados. Nós, por exemplo, nós estamos tomando alguns cuidados aqui na igreja,
Nós higienizamos aqui o microfone quando uma pessoa vai pegar. Temos a porta lá, um tapetinho sanitário, onde a gente, ao chegar, limpa os pés. Usamos máscaras, todo mundo aqui está de máscara, né? E lavamos as mãos, usamos álcool gel para desinfectar. Enfim, pessoas com medo de tantas coisas que poderia citar aqui, poderia ficar aqui a noite inteira citando medos. Mas o que é o medo? O medo é o antecipar uma coisa ruim, algo que talvez nem vá acontecer. Ó, aqui, ó, Rosana Correia, ela disse que tem medo de ficar sozinha. A Isabel França tem medo de perder os filhos. É isso mesmo. Pessoas com diversos medos. É por isso que na Bíblia tem cerca de 365 vezes a expressão não temas, não tenha medo. Deus disse: estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Como eu estava dizendo, o medo é o antecipar uma coisa ruim e ficar preocupada com ela. Você já perdeu uma noite de sono com medo de alguma coisa? Eu já perdi. E eu creio que cada um de vocês aqui também já perderam o sono com medo de alguma coisa. O medo pode ser pode ser útil e bom. Mas quando isso? O medo, ele serve de aviso. Ele nos protege de situações de perigo. Pessoas que não têm medo, elas acabam morrendo mais cedo, né? Pessoas que menosprezam o medo acabam sofrendo graves acidentes. Existe uma história de um rapaz, um montanhista. Essa é uma história verídica. O nome do filme que foi produzido pela vida dele é 127 horas. Procure esse filme, você vai ver. 127 horas é o nome do filme. Conta a história de um rapaz que ele saiu para uma aventura no deserto, só que ele quebrou algumas regras. E uma das regras mais importantes dentro das aventuras é nunca sair sozinho. E esse rapaz, ele saiu para se aventurar sozinho, não teve o medo, né, necessário para a nossa vida. E não vou contar aqui a história do filme todo, mas enfim, ele sofreu um acidente. Se você não assistiu, assista, vale a pena. Ele sofreu um acidente que, se ele estivesse com mais pessoas, talvez ele não sofresse aquilo que ele sofreu. Tá bom, vou contar só um pedacinho. Ele perdeu um braço, tá? O braço dele ficou preso numa rocha que ele não conseguia tirar sozinho. Já falei quase que o filme todo, né? Mas vale a pena. Situações de perigo, elas precisam que a gente tenha medo. O nosso cérebro é condicionado a ter medo. É uma forma de proteção que nós temos. Todo ser humano tem medo. Outra coisa também, para que o medo é útil, ele ajuda a evitar o mal. O medo das consequências negativas pode nos proteger. Pode nos proteger de muitas coisas erradas. Já pensou aquela coisa que você está pensando na sua cabeça e você fala assim: olha, eu vou fazer isso que é errado, mas se eu fizer, pode acontecer uma consequência drástica na minha vida. E realmente, se nós não fizermos algo pensado na nossa mente, com o auxílio de Deus, nós podemos cometer erros, e erros muito graves. Outra coisa que o medo é bom.
ele nos leva a Deus. Você já passou por uma situação de estresse tão grande que você teve que estar apegado com Deus? Você não via solução para tal problema e você buscou mais a Deus em oração? Você buscou o auxílio divino, o auxílio de Deus, de Jesus na sua vida? É exatamente isso que o medo faz com a gente. Ele nos coloca mais perto de Deus, né? Aí tem o outro lado. E quando que o medo é ruim? O medo, ele te paralisa. Você já teve com medo que você ficou sem reação, não sabia o que fazer? De repente você estava numa avenida movimentada para atravessar uma rua, e o movimento dos carros fez com que você ficasse paralisado no lugar, e você não conseguisse nem ir para frente nem para trás. O medo paralisa as pessoas. Só que a vida não pode parar. Imagine se cada um de nós tivéssemos em nossa mente o medo que nos paralisa. Você nem sairia de casa. Não é verdade? Tem pessoas que têm medo do futuro. A gente pensa assim, né? Se o presente já está difícil, imagine o futuro. Imagine você aí de casa. Você pode pensar, se agora o presente está ruim, imagine no futuro. Outra coisa que o medo faz, que é algo ruim para a nossa vida. O medo nos leva a tomar decisões erradas. Se você estiver com medo, você com certeza vai tomar uma decisão errada. Outra coisa que o medo traz de ruim para a nossa vida, ele causa desespero. Quando nós esquecemos de Deus, o medo destrói a esperança. Sabe de uma coisa? A nossa vida, ela tem que ser uma vida de esperança. E essa esperança, só quem dá é o nosso Deus. Se não fosse Ele em nossa vida, nós seríamos um total fracasso. Você já viu a vida de uma pessoa que não tem Deus? Você já presenciou pessoas que não tem Deus na vida delas? Parece que nada vai para frente, parece que tudo está parado. Nós precisamos de ter a esperança que vem de Deus. Agora eu quero convidar vocês, irmãos, a abrir a Bíblia comigo. Mas antes de abrir a Bíblia, eu quero convidar vocês para orar comigo e pedir que Deus nos abençoe na leitura desse livro sagrado. Vamos orar? Santo Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer porque nos dás a oportunidade de ter em nossas mãos a tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou homens a escrever este livro sagrado, ajude-nos a entender a mensagem que o Senhor quer para nós hoje. É em teu nome, ó Pai, que nós oramos e pedimos. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Pegou aí sua Bíblia em casa? Pega lá sua Bíblia e leia comigo esse livro maravilhoso. Só para a gente entender um pouquinho. Moisés era o líder de Israel desde a saída do Egito, da escravidão. E Moisés liderou o povo por muitos anos. E logo depois desse tempo todo,
Moisés morreu. E agora o povo de Israel estava sem um líder. Eu quero que você leia comigo. Vamos começar aqui do versículo 1, melhor dizendo. Aí tem um pequeno título. Deus fala a Josué e o anima-o. E diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos seus filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Verso 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixei, nem te desampararei. Agora aqui Deus começa a falar forte com Josué, né? Verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que o meu povo, meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido para onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém? Você é de casa também? Deus é conosco, assim como foi com Josué lá no passado, ao liderar o povo de Israel. Ele fala assim: seja forte e corajoso. Todos nós passamos por problemas na nossa vida, mas nós precisamos ser fortes e corajosos. E Deus fala assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa é a primeira história que eu queria dividir com vocês, a história de Josué, um homem que, aos olhos dele mesmo, não tinha poder nenhum, mas Deus falou para ele: seja forte e corajoso. Sabe, irmãos, isso é para a nossa vida. Seja forte e corajoso. Agora eu quero que você abra comigo o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. Essa história também é bem conhecida de todos. Queria mandar um abraço aqui para o Gabriel da Luz, Rosana Correia Albuquerque, a Rosana, também a Simone Alves, que está me assistindo. Deus abençoe vocês. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia também, né? Lá conta a história de Davi, e nós conhecemos bem a história de Davi. Davi, no início, ele era apenas um pastor de ovelhas, apacentava as ovelhas do pai. E Davi já tinha sido ungido por Deus,
E os filisteus estavam em guerra contra o povo de Deus, o povo de Israel. E todos os dias Golias, o gigante, ele afrontava o povo de Deus. E ele falava assim: venha, lute um comigo. Não tem ninguém para lutar comigo. E num desses dias Davi foi levar alimento para seus irmãos que estavam na batalha, na frente de batalha. E ele viu a afronta de Golias. E aí ele resolveu: não, eu vou... Como é que pode esse gigante afrontar o Senhor, o povo do Senhor dos Exércitos? Não é possível, eu vou enfrentar esse gigante aí. E Davi foi. O rei Saul resolveu colocar armadura sobre Davi. Colocou o capacete, colocou a couraça, deu para Davi um escudo, uma espada. E Davi não conseguia fazer nada, porque ele era apenas um rapaz novinho. Não era de batalha, diferente de Golias, que era há muito tempo homem de batalha. Davi tinha medo? Com certeza ele tinha medo. Com certeza ele tinha medo. Mas acima de tudo, ele tinha Deus como seu escudo e a sua espada. 1 Samuel capítulo 17, versículos de 31 a 50. E eu vou ler aqui, ó. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-la. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o cajado nas mãos e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no seu alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançado mão da sua para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. Vamos lá para o livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Segundo Timóteo 1, verso 7. Alguém poderia ler para mim, por favor? Verso 7. Isso. Porque Deus não
poder, de amor e de moderação. Muito bem. Deus não dá para nós um espírito de covardia. Ele dá para nós um espírito de coragem. É isso que nós precisamos ter diante dos nossos medos. E não há ninguém nessa terra, ou que passou pela terra, do que Jesus. Jesus foi um exemplo de coragem. Jesus tinha medo? Claro que Jesus tinha medo. Mas assim como fez com Josué, assim como fez com Davi, Jesus tinha Deus. Um pouquinho antes da crucifixão de Jesus, ele foi para um jardim para orar. Um pouquinho antes da morte de Jesus, quando ele foi preso ali. O seu coração estava tão contrito que ele suava gotas de sangue. E o medo dele era tão grande que ele quase não suportava. Será que você hoje tem medo de alguma coisa? Será que você não está suportando algo? Eu quero dizer para você que Jesus, Ele dá para você a coragem necessária. Basta que você confie nele. Jesus também acalmou a tempestade. Eu não sei se vocês já viram o mar revolto. O Eduardo veio de cidade litorânea. Você já viu o mar revolto, Eduardo? Eduardo está dizendo que já viu. Eu nunca vi um mar revolto. Às vezes que eu fui na praia, o mar estava calminho. Agora imagine você no mar, num lugar onde esteja chovendo com vento forte, e o barco sendo jogado de um lado para o outro, e as pessoas dentro do barco não conseguiam ficar em pé, eram jogadas de um lado para o outro, e Jesus dormia. Parece brincadeira, né? Jesus dormia durante a tempestade. Aí Jesus acordou, viu o desespero dos discípulos. E Jesus fez com que o mar se acalmasse. Olha o poder de Deus. Sabe, irmãos, a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Podemos ter medo de muitas coisas. Mas nós não podemos perder a fé e a esperança. Vivemos em dias em que esta pandemia está nos deixando loucos, né? Você sai da sua casa com medo de tocar em coisas, não é? Fica lá com o álcool gel no bolso. Você foi lá sacar um dinheiro no banco, você já fica com medo. Rapidamente você vai lá e coloca álcool gel. O inimigo invisível, um vírus. E o que falar daqueles inimigos que a gente pode ver? As drogas que talvez estejam entrando na sua casa. Tudo isso, queridos irmãos, eles nos deixam com medo, mas nós não precisamos perder a esperança, porque Deus disse para nós, não tenha medo. Para cada dia do ano, Deus fala, não temas. Quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que Deus fala para você, não tenha medo. Nós vamos embora para casa daqui a pouquinho. Coloque isso no seu coração. Você é de casa também. Coloque no seu coração que Deus é um Deus poderoso. Ele nos ajuda a enfrentar os nossos gigantes, seja ele qual for. Ele dá para mim e para você a esperança e a coragem. Amém? Quero convidar vocês agora para a gente encerrar com uma oração. E vamos para casa com este sentimento de coragem na nossa vida. Você de casa também vai iniciar uma nova semana de trabalho. Você terá muitas coisas a fazer. Você talvez não saiba como enfrentar esse gigante, mas Deus diz para você, não tenha medo. Vamos ficar em pé, vamos orar?
Grande Deus e Pai poderoso, Senhor dos exércitos, somos gratos a Ti, Senhor, porque colocou em nossa vida a coragem, a fé. Que isto, ó Pai, nunca falte em nossa vida. O Senhor disse para nós: não temas. O Senhor disse para nós que estaria conosco todos os dias de nossa vida até a consumação dos séculos. Queremos, ó Pai, estar contigo em todos os momentos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estar contigo todos os dias. Querido Pai, nós estaremos a partir de amanhã. Alguns já começaram a semana de trabalho. Enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos provações gigantes que são colocados em nossa vida todo o tempo. Querido Pai, assim como o Senhor fez com Josué, que o Senhor possa nos encher de esperança. E diga para nós, ó Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz. Eis que estou contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia mais perseverar nas Tuas palavras. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luzes neste mundo escuro. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ajuda a cada dia a entender o Teu grande amor e o Teu plano de salvação. Que o Senhor agora, Pai, ao nós irmos para casa, nos acompanhe com Teus santos anjos. Abençoe também, ó Pai, as pessoas que estão lá na casa delas assistindo através da internet. Que elas também sejam abençoadas por Ti. Abençoe, ó Pai, os pedidos de oração deles também. Os que foram feitos aqui durante a semana. Esteja, Senhor, com o Henrique. Esteja também, ó Pai, com os filhos da Mara. Que eles possam ser abençoados por Ti também. E nós também, ó Pai, nós temos pedidos em nosso coração. Ajuda-nos, que possamos nós ser fiéis a Ti a todo instante. São essas, ó Pai, as bênçãos que nós Te pedimos. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite e feliz semana para todos.